Oi, gente, boa noite. Vou esperar todo mundo entrar aqui. Oi, Neto. Zita. Paul McCartney. Arrasei na live. Thalita, como vai? Chegou nossa Maria. Vou chamar aqui a Maria para a gente começar esse bate-papo maravilhoso sobre sustentabilidade. Oi, Flauber. Olá! Ah, que linda! Tudo bom, Tudo Maria? bem, Dani? Ah, que maravilha falar com você, gente, depois de tanto tempo, eu que sou sua Pois fã. Dani, maravilhosa, obrigada, Dani. Olha, eu tô falando pro pessoal bastante também, ontem, anteontem, que dia que foi? Semana passada que eu dei o curso com o Rodrigo. Falei, Ah, gente, eu conheci a Dani num curso que eu fiz lá em São Paulo e foi assim, como é gostoso você fazer curso para conhecer as pessoas, né, Dani? E ficou um sim, carinho absurdo entre a gente, né? sim, mesmo de tão longe, né? E você que é louca para conhecer Natal, e a gente é louca para trazer você para Natal. Gente, o ano que vem eu vou para Natal, tá certo já. O ano que vem a gente vai rodar o Brasil e Natal é assim, Dani, ó. Com Já é um dos certeza. principais. Ei, você sabe que você tem. Enquanto as pessoas estão aí entrando, a gente vai começar um pouquinho, né? Fofocando, gente. Aham. Mas você sabe que você fez uma lista, né? Dos 20 lugares para conhecer, foi isso? Aham, eu fiz um wishlist. Eu tenho todo ano eu faço um wishlist, que é a lista dos desejos, né? De viagem dentro do Brasil, né? Sim, eu vi, lá, tava lá no Rio Grande do Norte, gente. Foi meu marido que viu e fez, Dani, ó, ela quer vir para o Rio Grande do Norte. Eu disse, vamos pegar ela para cá agora, Eu prazer. não conheço, gente, é uma vergonha, Dani, eu não conheço. Você acredita, gente? É absurdo, assim. Tem que conhecer. O ano que vem eu quero conhecer mais o Brasil. Já tá na listinha aqui. Maravilha. Então, gente, vamos começar a bater esse papo com a Maria, né? Maria já antecipou um pouco do que a gente já ia falar, de onde é que eu conheci ela, onde é Ai, que a ai, gente se ai. encontrou, né? A gente Desculpa, viaja. Dani, já tá vendo, Tá, gente? Eu vou falando, né? Deixa eu pôr um filtro aqui, espera aí. Aí, pronto. Melhor. linda. Então, a gente se conheceu o ano 2019, né, Maria? 2019, né? Isso, No 2019. curso, isso, no curso da Lei Garatone, maravilhosa, né? Que fala sobre branding e tal, para profissionais. E aí, desde lá, combinou de eu estar na prefeitura e trabalhava no Planta Natal, que era um projeto de arborização urbana, que eu me apaixonei mesmo por esse modo mais eco, mais sustentável, por essa vida mais responsável, né, com essa postura mais responsável com a vida e com o outro. E aí, desde lá, eu lhe sigo muito, assim, adoro, curto, comento e caminho, faço tudo que tem direito, sabe? Assim, respondo quiz, faço Obrigada. tudo, né? Obrigada, E, Dani, obrigada. e é bem aquilo que eu disse, Maria. Eu acho que quando você aceitou o convite de bater esse papo comigo, eu disse, gente, eu queria que todo mundo conhecesse Maria. Sim, Maria é Obrigada. aquele profissional que a gente, sabe assim, o trabalho de quem quer fazer o bem é tão necessário É. e de um em um é tão importante que a gente possa convencer mais pessoas a fazer o bem, a compartilhar coisas boas. Eu fico muito feliz de poder hoje apresentar você para os meus amigos, meus seguidores, e queria que você se apresentasse também agora. Obrigada, Dani, maravilhosa. Realmente foi, eu falo que Deus, ele não une as pessoas, ele une propósitos, né, Dani? Sim, Então teve algum motivo da gente ter se conhecido e ter continuado na caminhada. Eu acho que faltam pessoas que têm essa força do 1%. E quando a gente trabalha com questão ambiental, tem que ter a força do 1% para mover 99%, né? Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Maria. Meu nome é só Maria, minha mãe não pôs outro nome, daí eu tenho sobrenome, né? Então, eu sou o nome mais lindo e mais comum do Brasil, eu tenho. E eu sou engenheira ambiental, sou formada há mais de 10 anos já na área. Fiz pós-graduação em Direito Ambiental, Dani, então também sempre me interessei pela questão jurídica na área ambiental, de como que a gente interessante. pode contribuir, não só... Eu acho que a grande graças a Deus, né, eu posso dizer que é sucesso, porque eu nunca imaginei fazer as coisas que eu já fiz hoje em dia. Que eu tive, eu acho que é sempre olhando o equilíbrio, sabe, Dani? Quando a gente fala da questão ambiental, tem que ter um equilíbrio do lado de lá, de quem é poluidor, de quem está poluindo, e do lado de cá, de quem quer fazer a mudança.
Se a gente não escutar eles e não tentar ajudar, fica difícil ter essa melhoria. Então, por isso que eu fui fazer pós em Direito Ambiental, para tentar me especializar na legislação ambiental brasileira. Perfeito. Que é uma das melhores do mundo, tá? A parte escrita, pelo menos, né? Na prática é diferente, mas a parte escrita é muito boa. E, enfim, daí eu fiz também... Vocês estão me escutando direitinho? Ele tá travando? Tá tudo ok. Tá tudo ok? Então tá bom. Aí eu sou também formada, Dani, em artes cênicas, que quase ninguém sabe, né? Que eu também sou formada em artes cênicas. Que isso me ajudou muito na questão da comunicação. Que toda vez que a gente fala na questão ambiental, a gente sempre tende a achar chato. Não é legal, é uma coisa meio, ai, saco, lá vem a cochata de novo falando. Então, eu uso muitas técnicas de comunicação para deixar mais leve essa questão ambiental, para a gente conseguir fazer a mudança. E 2 anos atrás eu abri meu Instagram, que é o Maria Virou Eco, que é um Instagram que fala justamente sobre para inspirar as pessoas a se tornar mais sustentável no dia a dia delas. Que não é difícil você ser sustentável. Que você tem algumas práticas que no seu dia a dia você pode colocar e que funcionam super bem, né? Só 2 anos que você abriu o seu Instagram? Só 2 anos, você acredita, Dani? E eu abri ele assim, eu ainda conto pro pessoal que eu abri o meu Instagram de um jeito ainda assim, super tímido, com vergonha, porque eu falei, e se não tiver ninguém vendo? E aí que veio esse ensinamento japonês, que é a força do 1%. É um ditado japonês que eles falam que a força do 1% move e muda 99%. Então, daí na minha cabeça veio, se eu estiver inspirando uma pessoa, se eu conseguir fazer uma pessoa mudar os hábitos, deixar os hábitos mais sustentáveis, eu já vou, então, Valeu ter a feito pena. muito mais. Valeu Perfeito. a pena. Foi eu, 100%, tá, Maria? Que linda! Mas foram os meus filhos, meu marido. A gente é muito inspirado por você e a gente fica muito feliz de também estar passando essa mensagem. Eu fico muito feliz de poder passar essa mensagem hoje também, através do Planta Natal, através das minhas ações todas mais simples, né? Dos hábitos mais simples. Você fez muita coisa o ano passado, já que eu te acompanho também. Eu vi muita coisa legal que você fez e daí para mim foi uma surpresa muito positiva ter você agora aí em Natal concorrendo. Eu fiquei muito feliz, até me arrepia, porque eu sempre te falei isso, falta mulher e falta uma bancada que se preocupa com a questão ambiental. É verdade. A gente vê tanta coisa no nosso governo hoje em dia não se preocupando com a questão ambiental e o quanto que precisa de pessoas que tenham vontade, não precisa nem ter entendimento, ter vontade de fazer o bem. Entendimento, a gente busca parceiros, a gente busca profissionais, mas se a pessoa não tiver isso como pilar dela, aonde que vai parar? Olha as queimadas que estão tendo aí, olha tudo mais, né? Sempre pensando no equilíbrio, né, Dani? Que tem que pensar no empresário, também tem que pensar na questão também do dia a dia ambiental, né? Maria, tem um secretário daqui de Natal que eu admiro muito a fala dele, o Tiago Mesquita, e ele fala muito que sustentabilidade não é só preservação total, né? É desenvolvimento sustentável, né? Responsável, desenvolver de forma responsável. A gente precisa entender o lado do desenvolvimento econômico de um país, de uma cidade, mas sempre pensando que não existe lá fora, né? Não existe lá fora, tudo é dentro, né? Nós estamos dentro de tudo. E aí, Maria, eu queria... Desculpa você falar. Não, eu ia falar justamente isso, que é legal até reforçar, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas sustentabilidade tem 3 pilares, que é o econômico, o social e o ambiental. Então, a gente não pode olhar só o ambiental, a gente tem que olhar o econômico e o social também, né? Perfeito. Tem que ter um equilíbrio, né? Isso. E, na verdade, a nossa sociedade é bem carente de equilíbrio. A gente está precisando mesmo Eu lembro você tá fazendo agora suas práticas de yoga e tal, de atividades corporais, né? Eu também sou praticante de meditação e uso mesmo no meu dia a dia e sei da necessidade de se equilibrar por inteiro, né? Isso. E naquele 1%, né, Maria? Também individualmente, nas minhas reuniões de equipe eu faço a meditação com o grupo, então assim, que legal, é a coisa do equilíbrio, mas E aí, Maria, eu queria muito que a gente começasse assim já com aquelas suas 5 dicas mágicas, né? Que todo mundo não consegue praticar no dia a dia. E é isso que você fala. A gente pensa que ser sustentável, ser eco, né? Alguma coisa chata, né? Impossível. Ou cara, né? Ou difícil de ser feito, ou não dá para fazer. Mas eu queria que você falasse da importância do hábito individual sobre o todo, né?
E desse exemplos simples, assim, o que é que no meu dia a dia eu posso fazer para ter hábitos eco no dia a dia? Da escova de dente de bambu, né? A bucha Isso, vegetal, coisas isso. tão simples, né, no dia a dia. Isso. Ó, estão começando aí, gente. Eu sou muito pragmática, a Dani me conhece, eu sou daquela que ensina a prática mesmo. É muito importante, porque igual a gente tá falando, é a força do 1%. Às vezes você acha que eu não vai mudar, não adianta nada, Maria. Só eu vou mudar, até parece que vai resolver o problema do mundo. Gente, vai. Vocês não têm noção que Vai. vocês podem influenciar uma pessoa que está dentro de uma empresa ou dentro de uma indústria poluindo e pelo contato com você, ela repensa os processos lá dentro da empresa que ela trabalha e isso pode influenciar tudo. Então eu falo assim, confia no seu indivíduo. Né, Dani? Eu sempre falo que a gente tem que começar pelos nossos hábitos, pelo nosso dia a dia. Mais pra frente até a gente pode falar sobre as 3 casas que eu falo. Depois você me lembra, tá, Dani, de falar disso. Tá, Mas vou a perguntar. primeira casa é o corpo, gente. É os nossos hábitos do dia a dia. A segunda é o nosso lar e a terceira é o planeta. Então, assim, vou dar 5 dicas muito fáceis que eu falo que é para eco-iniciante, que você consegue fazer no seu dia a dia. Anota aí, gente. Anota, ó. A primeira coisa, eu acho que é assim, você viu um lixo no chão? Pega. Putz, essa é uma dica muito fácil. Ah, tenho nojo, não sei o quê. Não. Anda com uma sacolinha plástica dentro da bolsa, que isso é a coisa mais fácil que tem. Você põe lá dentro, você pega com ela mesmo. Porque ou então, Dani, uma outra, junto com essa dica, não jogue o lixo no chão. Porque tem que ter, eu falo assim, na questão ambiental, o óbvio precisa ser dito. Ainda precisa falar para não jogar lixo no chão, porque tem muita gente que joga lixo no chão. Então, essa dica aí, gente, de não jogar o lixo no chão. Ou pegar o lixo do chão é uma dica assim, que você já vai estar sendo super sustentável sem gastar nada. A segunda dica, escova de dente de bambu. Vocês encontram ela mais barata do que a normal. A escova normal é feita de plástico e cerdas de nylon. O plástico ele demora em torno de 400 anos para começar a se decompor. Ou seja, tem mais plástico no mundo do que tem ou qualquer outra coisa, né? Principalmente daqui a uns anos. Então, a ideia é você diminuir o plástico em todas as suas áreas. E a escova de dente de bambu, Dani, hoje em dia está muito fácil você encontrar ela. É verdade. Você encontra pelo site e você consegue. E as cerdas dela é de carvão. Então você coloca ela, se ela for para o meio ambiente, ela demora aí 6 meses, ela já se decompõe contra 400 anos do plástico. Então Já essa pensou? é uma dica super fácil. Tem uma outra dica que eu gosto muito, nem trouxe aqui, mas que é o pente de bambu, gente. E pente de bambu é a melhor coisa, ou de madeira. Vocês pegam isso aí para pentear o cabelo, é a melhor coisa para o cabelo que não quebra. E ele dura uma vida toda. Tem o meu já faz mais de 10 anos aqui e ele é maravilhoso, tá? Então isso aí é a terceira dica. Quarta dica, ó, garrafinha para onde vocês forem. Tem que ter, gente. Isso aqui, ó, vocês daí não vão usar copinho plástico, vocês não precisam usar garrafinha plástica. Onde tem, Dani, pessoal, leva esse aqui. Até teve uma lei em São Paulo, Dani, que agora falou que os restaurantes têm que oferecer água de casa para o pessoal beber. Não sei se você Já viu. pensou? Aqui em São Paulo. Maravilha. Depois E eu aí, te ó, mando. são 5 dicas tão simples, não é, Maria? Assim, coisas tão. A coisa do apanhar o lixo parece até. Isso que você falou que é ótimo, que o óbvio precisa ser dito na questão Precisa. ambiental. Precisa. É tão simples isso, né? É. E o óbvio precisa ser dito da criança ao adulto, né? Então, assim, Exato. os meus filhos pequenininhos, eles não conseguem. Eles não conseguem ver obviedade maior do que não jogar lixo no chão. Então, assim, é tão prático da nossa vida que não tem mais, assim, não tem diferença nisso, né? E outra coisa da garrafinha de água. Eu até desculpa te falar, mas assim, gente, tem tanta dica boa, igual do óbvio precisa ser dita, tipo desligar a luz, Dani, desligar a luz, você fechar a torneira na hora de escovar os dentes, são coisas muito simples que, assim, pra gente que já se preocupa com o meio ambiente, a gente já tá ok, mas igual você falou, para as crianças também precisa ser dito, também precisa ser falado, né, Dani? Isso. Maria, tem uma frase que eu fui num evento que aí a mãe de uma cliente nossa falou, que foi o seguinte, ela está falando sobre arborização e tal, e ela disse, ó, Natal tem 1 milhão de habitantes, né? Quase 1 milhão de habitantes. Se todo mundo plantasse uma árvore frutífera, não haveria fome, né? Eu acho essa frase, assim, me marcou muito, assim. Já pensou, se todo mundo plantasse uma árvore frutífera, a gente não teria fome no mundo, né? Então, acho Exatamente. Não, é a força do indivíduo, né, Dani? É o indivíduo, é o cidadão, né, Dani, que faz realmente assim, que muda a história de uma cidade. Essa questão de não jogar lixo no chão, Dani, ela até
Maria, eu sou muito assim, patriota. Eu acho que a gente esqueceu o papel do cidadão. A gente veio muito pensando, qual que meu direito, meu direito, meu direito, e a gente acabou esquecendo do dever, que é viver numa sociedade, né? E a questão da sustentabilidade resgata isso, valorização da nossa comunidade, né? Então, isso eu acho muito legal. E esse negócio de pegar lixo do chão, eu falo assim, ainda mais Natal, que é uma cidade turística. Você está preservando a tua cidade, gente. Você está deixando os turistas... Quando você vai numa cidade nova, você sempre fala assim, nossa, essa cidade era... Cidade mais limpa. Nossa. Ou então o contrário, né? Cidade limpa, né? Que linda, né? O Maringá, por exemplo, que é aqui do lado de Londrina, ela é considerada uma das melhores cidades para se morar, porque lá o pessoal tem um espírito de pertencer, de ter orgulho de ser maringaense, de falar, eu cuido do meu bairro. Então, todo comerciante abre a loja, varre o quarteirão inteiro, pega lixo do quarteirão inteiro. Que lindo. Eles cuidam. Por quê? São inteligentes. Eles já pensam, a economia aqui tem que girar. A economia, gente, tem que girar na cidade, né? Perfeito. Minha calçada limpa faz diferença. Eu não sei se está travando. Está travando? Não? Tá. Maria, vamos lá. Eu vou para o segundo bloco já. Eu quero começar com você horas, né? Mas o Instagram só me dá 1 hora, então vamos lá. Um segundo questionamento que eu achei muito relevante é para falar. Eu achei a coisa mais linda a horta da casa da sua avó, com aqueles tonéis altos para não se abaixar. Gente, aquilo é uma coisa assim. A gente não consegue imaginar que o idoso, né, que tem mais dificuldade de mobilidade, né? Eu sou profissional de educação física. E aí eu fiquei pensando que coisa maravilhosa ter um tonel alto para uma idosa poder ter sua própria horta. Eu achei aquilo lindo. E aí a gente fala muito do consumo desenfreado, né? A gente viveu esse período terrível que essa pandemia nos trouxe 1000 reflexões sobre o consumo, sobre as idas ao supermercado, sobre a questão da manipulação do alimento, né? E aí você fala muito também sobre não usar plástico, né, na hora de fazer sua feira. Eu não uso e sou extremamente julgada pelos caixas sempre, né? Então eu levo lá a frutinha toda no carrinho. Mas eu queria que você também desse exemplos no que diz respeito tanto ao consumo, né, de comidas e tal, que opções a gente pode ter, desde a latinha de cerveja maravilhosa, né? É muito legal. Tem dicas muito legais do mercado, muitas, né, Dani? Eu queria saber do mercado. Isso. Do mercado e do consumo, assim, da alimentação. O que é que você poderia dizer pra gente? Alimentação, gente, eu gosto daquela frase que a alimentação é um ato político. Você se alimentar de um jeito saudável, você se alimentar de um jeito que você está sabendo da onde que vem a comida, até chegar no teu prato, você agradecer para onde vai também a comida, é muito importante. O que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo? É a alimentação. A força vindo da natureza é o que nos dá equilíbrio. Por isso que é muito importante essa questão da gente... as escolas, principalmente, aqui em São Paulo tem um projeto muito legal, Dani. Tem que te encaminhar esses projetos depois. Se Deus quiser, você vai ganhar, Dani. Tô anotando tudo. Tem um projeto muito legal que as escolas do governo no estado de São Paulo, elas têm horta caseira. Então, a escola ensina os alunos a plantarem. E isso estimula os alunos também a levarem um pezinho de alface para a casa deles. A alimentação, ela é assim... É uma das coisas, um dos principais pilares de você ter uma vida sustentável é a alimentação. Um, pela energia que você consome vindo da natureza, e o outro, gente, que a natureza é tão perfeita que ela sabe exatamente o que você precisa em cada época do ano. Né? Então, isso é muito legal. E isso da horta caseira da minha avó, a minha avó morou em sítio, minha avó ela morou muito tempo no interior, então, assim, ela sentia muita falta de ter esse alimento vindo da horta. Sem agrotóxico, sabe, Dani? Porque hoje em dia tá difícil confiar nesse tanto de agrotóxico que a gente ingere, né? Então, a horta, e até na tua casa, gente, começa a ter horta com cebolinha, com hortelã, para fazer também, Dani, um chá. Tudo isso muda, sabe? Vai despertando em você. Um parênteses, Dani, só para o pessoal saber. Por que eu falo que o mundo tá desse jeito? Por que tem a pandemia? Por que está tendo cada vez mais destruição? Por que a gente está se tornando cada vez mais egoísta, mais materialista, se afastando do esporte, se afastando da natureza? Tudo isso é porque a gente se afastou da nossa natureza. Nós não nos reconectamos mais. Então, assim, uma das coisas que faz com que a gente se reconecte com nós mesmos é a gente conseguir ter uma alimentação. Você tem oportunidade de 3 vezes ao dia entrar em contato com a natureza, que é ingerindo algo vindo dela. Né? Então, a gente precisa
resgatar a nossa natureza para respeitar a natureza do outro e também respeitar a natureza do planeta. Não adianta a gente também não respeitar a nossa natureza, que daí tem tantos problemas como depressão, como ansiedade. A gente vê aí uma galera triste, né, Dani, sem propósito de vida, os jovens principalmente. Então a gente tem que estimular isso, né, da questão da gente resgatar a nossa natureza. E a alimentação e o esporte, para mim, são as melhores ferramentas para resgatar a natureza interna. É uma reconexão, né? É uma reconexão com o ser, com o que há de mais profundo, né, da nossa vida, né? Eu acho que o primeiro ato de motricidade que uma criança tem ao nascer é o mamar, né? É se alimentar, né? Você fica pensando nisso, como a alimentação que você coloca para dentro tem uma conexão energética muito grande. É tão interessante isso, Maria, que eu tenho um grupo daqui que trabalha com agricultura positiva, que eu frequento com a minha família, e eu levo meus filhos todo sábado lá para eles fazerem nada, né? Eles vão, ou nada não, eles fazem tudo, né? Eles plantam, eles colhem, eles sujam peles. Então, assim, é interessante porque em nenhum momento eles questionam atrás de nenhum celular, de nenhum dispositivo, e eles contam na agenda o dia de chegar no sábado. Então, assim, mamãe sábado, dia da fazendinha, né? Então, vamos lá. E é interessante, a gente sai de lá com o tomate, e aí muitos deles, eles nunca tinham comido, por exemplo, tomate cereja sim, mas rúcula, essas folhas mais difíceis de gostar, e eles colheram e eles comeram, né? E eles ficam em casa olha, e ele sensacional, Dani. Sensacional. Maravilhoso. Porque o contato com a terra, né, Dani, como é importante. Isso. Dani, a gente só está aqui hoje graças aos nossos antepassados, né? Eu falo assim, não tem como falar de sustentabilidade sem ter gratidão a todo mundo que passou por essas terras, gente. Nossos antepassados eram agricultores. Nossos antepassados, eles lidavam com a terra. Imagina aí quem que explorou Natal, né? Qual foi o povo que explorou a cidade de vocês? Tem que ter gratidão a esse povo, valorizar a terra de vocês, né? É perfeito, Maria. Vamos lá, Maria. Aí você falou muito do esporte, da atividade física. Eu sou professora de educação física, né? E adoro o seu projeto do plugin, né? Então, assim, a gente queria muito realizar isso no Dia Mundial Sem Lixo aqui em Natal esse ano. E aí foi um ano que a gente planejou isso, mas infelizmente essa pandemia não bloqueou essa ação. E uma outra coisa que a gente motiva muito aqui em Natal, a gente consegue ver muito, é a ciclomobilidade laboral, né? As pessoas vão e voltam trabalhar de bicicleta. É um pouco diferente de São Paulo, as pessoas usam aí mesmo meio para se deslocar, deslocamentos curtos, e não, as pessoas aqui, muitas usam mesmo bicicleta. Apesar de que a gente tem uma necessidade muito grande de ações de conscientização de trânsito dos motoristas, né? Esse convívio do trânsito de bicicletas, motoristas é muito difícil. Mas eu queria que você explicasse para a gente o que é o plugin, porque eu nem sei se todo mundo conhece, né? E desse essa orientação, gente. Eu sou profissional de educação física, eu vou abrir essa sessão para você, né? Mas como é que as pessoas podem usar do seu dia a dia, desde lá aquela ideia de se achar um lixo, recolha, né? Mas como é que você pode fazer isso através do plugin? Gente, então vamos lá. Plugin é uma palavra sueca, né? Que ela surgiu, que ela é a combinação de duas palavras, que é jogging, que a pessoa sai para fazer jogging, sabe? Tipo corridinha, trote, uma caminhada mais acelerada, com ploca, que é recolher o lixo lá na língua deles. Daí juntou e virou plugin, que é ploca com jogging. E virou a palavra plugin, né? E tá fazendo maior sucesso. Tem uma onda na Europa, nos Estados Unidos agora, do pessoal se juntar e fazer plugin. O plugin é nada mais, nada menos que você praticar uma atividade física com o objetivo de recolher todo o lixo que você encontrar no chão, né? Então, assim, você... Lá fora, Dani, é muito legal que existe até marcas que fazem roupas para isso. Por exemplo, calça com espaço para pôr o lixo que recolheu, revestida de plástico, uma bolsinha, camiseta. É muito legal. Aqui no Brasil não chegou ainda, né? Mas já tô dando a dica quem tiver alguma Já, total. Muito legal, né? E aí, gente, a ideia é assim, você sair com uma sacolinha e você Maria, já queremos uma marca Maria Virou Eco. De roupas. Você sabe que eu tô esperando o seu livro, né? Lembra que eu espero o seu livro, né? Eu disse pra você escrever um livro. O livro vai sair, atrás. Dani. Tá vendo? Quero sim. E agora eu já quero a marca de plugin da Maria Virou Eco. Muito legal, né? Eu também achei super legal. E assim, o plugin, você pode... O mais legal, Dani, é você envolver a família no plugin, né? Então, assim, você pegar as crianças, é uma atividade super incrível. Você pegar também o pessoal mais velho, que eles já têm esse espírito de comunidade e tal.
Então vocês vão... E aí tem várias técnicas. Tem gente que faz um plugin mais físico, que é o quê? Fazer agachamento enquanto pega o lixo, vai pegando esse agachamento misturado com caminhada. E tem gente que sai para caminhar e vai pegando o lixo, colocando na sacolinha. O mais legal disso, Dani, é o feedback que eu tenho assim, do pessoal, que eles falam que vira hábito. Uma vez por semana, pelo menos, sai a família para fazer plugin. Isso eu acho muito legal, virar um hábito, isso. E outra coisa é que o pessoal fala assim... Depois que eu comecei a fazer plugin, que eu reparei quanto de lixo tem no chão. Porque a gente está tão desconectado que a gente passa por um monte de lixo, a gente nem olha, vê. Nem vê. A gente já acostumou. Olha que horror. A gente já acostumou, né? Então, é o que eu falo. A gente já acostumou com o mendigo, a gente já acostumou com o lixo no chão, a gente já acostumou com tanta coisa que não deveria acostumar, porque a gente se afastou da nossa natureza e da natureza do outro. Então, quando a pessoa começa a fazer plugin, ela resgata esse olhar de cuidado com a cidade, de cuidado com o bairro. Sabe, Dani, eu estudo muito Smart Cities, né? Cidades inteligentes. A pandemia, ela tá com uma tendência, é o que o pessoal tá falando, né? Tem uma tendência aí pós-pandemia que vai acontecer, que é o pessoal voltar o olhar para a comunidade, para o bairro. Então, eles estão esperando que fomente essa questão do bairro hipertecnológico. Então, vai ser uma tendência local com uma super tecnologia. Então, são duas coisas que eles estão percebendo que, assim, vai ter aquela questão do consumir, né, Dani, tudo, que eu acho que até a gente pode depois abordar isso. Então, assim, porque justamente a pandemia trouxe esse olhar para o bairro, né? E o plugin nada mais é do que você sair para fazer isso e cuidar da sua cidade, né? Ai, gente, já pensou aqui em Natal, se todo mundo inventa de sair do seu bairro e fazer isso com a sua família, não é? Assim, a gente podia criar um dia, eu vou ser vereadora próximo ano e vou criar o dia do plugin de Natal, né? Para que a gente possa fazer isso um dia aqui com todo mundo. E a gente traz Maria para conhecer o tal e fazer o plugin com a gente. Eu vou, Daniel, conta comigo no primeiro plugin que você quiser organizar. Com certeza. Antes, eu já agendo para eu estar aí. Vamos juntos, sim, amiga. E aí, Maria, eu não sei quanto tempo a gente está aqui, mas ainda dá para conversar, né? Você trouxe vários exemplos de São Paulo e tal, de Londrina também. Londrina também tem uma boa referência no que diz respeito, né, ao cuidado com a cidade e tal. Natal realmente é uma cidade muito turística, né? Uma cidade muito verde ainda, muita praia. A praia, a qualquer ponto da cidade, em 5, 10 minutos, você está numa praia muito bonita, né? Mas eu também percebo muito essa dificuldade, a sensação de pertencimento do natalense com a cidade, porque é uma cidade que é muito invadida por muita gente que vem de fora, que acaba ficando para morar aqui. A gente não vê as pessoas se vestirem a camisa da cidade, né? Eu lembro que na Secretaria de Esporte a gente tinha um movimento que era o Viva Natal, porque o Viva Natal é uma marca que foi criada para atrair os turistas para Natal e para que ele vivesse a nossa cidade. E eu lembro que eu estava na céu de cara, quem tem que viver Natal também é o natalense, né? A gente atuou em recuperação de muitos equipamentos esportivos e tal, e a gente via que... Eu lembro que tem uma amiga minha de São Paulo aí, que ela sai de tarde com os amigos com a bola de basquete debaixo do braço e vai jogar na quadra do bairro, né? E aqui não, a gente reclama que não tem uma quadra coberta, nenhuma... Aqui chove 10 dias, 20 dias no ano. A gente tem o ano todo de sol para fazer atividade física. Mas eu queria que você me desse assim, exemplos de boas práticas políticas que a gente tem aí na sua cidade, ou que você conheça. Assim, Dani, tem isso que eu vi em tal pesquisa minha que eu achei fantástico para Natal, ou que a gente pode pensar em replicar em outras cidades também. Dani, indo um pouco para essa linha aí que eu acho que é tendência, igual eu comentei com vocês, incentivar mesmo o consumo do bairro, criar campanhas assim, eu apoio o meu bairro, eu apoio o bairro X, sou de tal bairro. Eu acho que tem que ter uma campanha pública, assim, de pertencimento à cidade, igual você muito bem falou. Tem que despertar o orgulho de vocês de pertencer a Natal, e principalmente uma questão do bairro, de fomentar a economia local. Então, assim, precisa talvez ter parcerias aí com o pessoal digital de Natal para fomentar, assim, aquele letreiro aqui em Londrina colocaram, foi um sucesso. Coração, amo Londrina, né? Seria eu amo Londrina, aquele grandão, gigante. Isso aí resgata, essas coisas assim vão resgatando. Agora, na questão ambiental, eu percebo uma tendência das cidades, a questão, primeiro, da mobilidade. A mobilidade urbana, as cidades, elas têm que ser olhadas para o pedestre, para o ciclista, né? As cidades aqui no Brasil têm a tendência de ser pensada para o carro.
A gente aumenta as vias para o carro, aquele individualismo, a gente não valoriza o transporte coletivo, a gente não valoriza o pedestre ou então o ciclista, a gente não tem uma condição especial de calçada. Então, eu percebo que cidades como Maringá e aqui no Paraná, Curitiba também, eles se preocupam muito com a mobilidade urbana, porque daí você polui menos, né? Você tem uma menor poluição atmosférica, você consegue ter mais qualidade de vida. E são vários projetos que têm sido de mobilidade. Cidades... Mobilidade ativa, né? A mobilidade ativa, aquela que a pessoa, né, é parte do processo, né? Perfeito. Aquela mobilidade que você consegue integrar os modais também, sabe, Dani? Eu tentei aqui em Londrina fazer algum projeto mas não foi muito para frente, porque é difícil mesmo, porque até não foi nem culpa do poder público, mas foi culpa mais do pessoal do trânsito, de policial, que eu queria integrar a bicicleta com ônibus. E igual no Chile faz, sabe assim, algumas coisas do tipo. Mas tem que ver toda a questão de segurança, a gente tem muito que avançar ainda nisso. Mas eu acho muito legal as cidades que elas já têm essa mentalidade no cidadão, de entender que carro não é sustentável, e sim que uma mobilidade ativa. E aí, Dani, o que eu acho legal é que, assim, quando uma cidade pensa no pedestre, ela cuida da cidade, ou seja, as paredes viram atração artística, tem uma obra de arte espalhada na cidade, existem bebedouros, existem pontos preparados para o cidadão andar, caminhar. E é como se fosse a Europa. A Europa ela é preparada para o pedestre, né? Ela é preparada para a pessoa curtir a cidade. Então, aqui em Londrina teve um movimento disso, que foi pegar locais que as pessoas andam a pé e enfeitá-lo, né? Fazer parceria, assim, com o pessoal que faz grafite, fazer parceria, alguma coisa, sabe assim, que daí vai deixar a cidade mais alegre. E tem aquela teoria da janela quebrada, não sei se você já ouviu falar. Sim. A teoria é que a pessoa, ela preserva bem um local que está cuidado. Quando o local está largado, as pessoas têm a tendência de largar mais ainda o lugar, né? Deixa pra lá. Agora, uma outra prática muito legal aqui de Maringá, que eu achei sensacional, Dani, é pegar terreno baldio, terreno que está largado lá, e transformar em horta do bairro. E quem cuida... Já tem aí em Maringá? Já tem um monte, depois eu te encaminho. Hortas urbanas, né? Lindo. É um projeto lindo, que são terrenos baldios, e eles transformam isso em horta. Ou seja, quem cuida e quem consome é a própria população daquele bairro. Então, além de virar um lugar, por exemplo, tem uma que tem tipo galinha, pintinho, daí as crianças vão ali do bairro, as mães levam as crianças para conhecer ali. Então, assim, e é um terreno baldio ou da prefeitura, ou um terreno baldio de alguém que está largado lá, e eles têm autorização para fazer isso. Esse é um outro projeto bem legal. Outro projeto legal, pensando em políticas públicas, a horta na escola, eu acho legal, mas também, sim, Dani, é a questão do... que eu ia trazer aqui para vocês. Esqueci agora, que eu é de Maringá também, foi da horta, mas que eu acho muito interessante é o lixo zero. É isso que eu ia falar. Sim. Existem cidades que são pensadas em ter menos lixo. Eu não sei se Natal tem aterro, não sei como é que é a questão do resíduo aí em Natal. Mas o lixo que a gente produz, não sei se todo mundo sabe, no Brasil, só 3% é reciclado. Então, a pessoa pensa assim, posso produzir à vontade que isso aqui recicla. Não recicla, gente. Apenas 3% é reciclado. Então, muita coisa é reciclável, né? Mas pouca coisa é reciclado. Né? Exato. Existe uma diferença. Muita coisa é possível de ser reciclável, porém não é reciclado. Então, as cidades, elas fazem o programa Lixo Zero, que é um programa que você tenta ver toda a estrutura do resíduo na cidade, que você diminui. Uma cidade igual Chapecó, que as meninas me deram um exemplo, gastava 70 milhões por ano enterrando lixo. 70 milhões enterrando lixo. É muito dinheiro público indo pro... E o lixo vale ouro, gente. Se você cuidar bem, se você souber tratar, fazer uma gestão de resíduo adequada, uma que está colaborando com o meio ambiente e outra que está economizando muita grana, porque vale dinheiro o lixo, né? Então, assim, esse é um outro exemplo de políticas públicas. Mas uma dica legal, para quem está na vida pública, querendo entender melhor a questão ambiental, a ONU, não sei se vocês sabem, a ONU criou as ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 ODS, são 17 objetivos que as cidades e as empresas têm que se nortear para atender. Então, eu percebo que existe, por exemplo, lugares como São Paulo, que eles fazem campanhas entre as maiores indústrias, as maiores empresas, eles vão lá
conselho no comercial da cidade, estabelece. As empresas querem fazer parte das ODS da ONU, como é que está isso nas empresas, nas indústrias. Então, isso é bem legal, assim, e pegar as ODS para dar um norte, sabe, Dani, da questão ambiental. Perfeito, Maria. Eu achei muito relevante o que você falou, porque era um último ponto para a gente conversar, que é sobre empreendedorismo verde, né? Que é outra coisa que está se falando muito, né? A gente falou no 1%, né? Na atuação individual, no impacto no todo, né? Isso. E eu fico pensando na importância da adoção de um modelo mais sustentável por parte das empresas. Antes de entrar nisso, eu queria falar de uma prática aqui em Natal que eu acho muito relevante, porque tem um impacto totalmente no Planta Natal. A gente tem um projeto de manejo arbóreo aqui na Prefeitura de Natal, junto com a Sensul, que toda poda das árvores é levada para um aterro, né? E ela faz uma compostagem que vira adubo para o plantio das árvores, né? Ai, que então, demais, Dani, demais. Super bacana. O ano passado a gente esteve no Congresso Brasileiro de Arborização e foi apresentado como uma boa prática de uma das empresas que presta serviço para nós, né? Que esse aterro realmente é bem conhecido assim no Brasil, porque é uma boa prática bem relevante. E é muito bacana porque a gente usa a própria árvore podada para plantar mais árvore, entendeu? É a vida dando vida, né? Então, o ciclo, assim, é uma coisa, né? Bem... Você fecha é um ciclo, né, Dani? É um ciclo. Lindo. E eu acho bacana dizer isso, que tem muita gente que está assistindo que nem sabe disso. Às vezes a gente passa na rua e vê lá aquele caminhão podando lá a árvore, né? E acha que aquilo não sabe o que acontece, mas aquela poda vira, a gente chama nem de poda, chama de manejo arbóreo. E essa poda serve totalmente para o nosso plantio das árvores, né? A gente plantou mais de 8.000 árvores nesses 2 anos aí de projetos, né? Que demais, enfim, Dani. Olha, muito bacana. Isso que você falou é uma coisa interessante. Nós, brasileiros, e aí estende para a maioria das cidades, a gente não valoriza o que a gente tem de bom. Então, a gente tem que mostrar, sim, o que já tem de bom, a gente tem que potencializar o que tem de bom e ir melhorando o que tem de ruim. Mas eu já falei, eu sou patriota, eu acho que não tem melhor que o nosso povo brasileiro, eu acho que não existe melhor do que o Brasil. Eu acho que a gente tem que ampliar a nossa visão e entender que são os nossos hábitos que acabam gerando todo um desequilíbrio ambiental, né, Dani? E aí cada um vai mudando e trazendo para a realidade para melhorar a situação também, né? A gente tem que desistir, né? Então, assim, enquanto a gente fica lá, né? Eu não vou fazer isso não, porque não vou usar escova de bambu, que história, uma escova, né? Não vou comprar garrafinha de PET, não, a garrafinha PET não, eu vou usar. Enfim, se a gente não desistir de mudar mesmo, não vou votar mais em política. Eu tô sofrendo muito isso agora, porque você fala, não quero votar, não gosto de política e tal. Não, né? A gente precisa se implicar com isso, né? O voto é uma questão de cidadania, né? Assim como qualquer... Dani, cidadania. Né? Isso que você falou, gente, pelo amor de Deus, o pessoal fala assim, 2020 é um ano perdido, 2020 acabou. Eu falei, não, tem agora as eleições, é um ano que é muito importante. Importantíssimo, a gente precisa resgatar esse papel de cidadão, de votar, de escolher consciente, né, Dani? Então, assim, quando eu fiquei sabendo, até já te abri isso, vou falar aqui claramente, quando eu fiquei sabendo que você foi pra política, eu fiquei super feliz, Dani. O pessoal fica brincando comigo que eu tenho que ir pra política também. Não, mas tem que ter alguém lá. Eu falei, calma, deixa uma coisa. Eu vou pra ir, eu transfiro meu título pra votar em você não tá entendendo. Mas eu falo isso, que tem que ter pessoas que se importam, né, Dani? E eu te conheço muito antes de você querer isso. Então, realmente, assim, eu sei da sua preocupação, eu sei da sua vontade. Eu acho que quando você tem vontade de fazer as coisas, a gente corre atrás para aprender, a gente se vira, mas tem que ter aquela vontade, o brilho nos olhos, né, Dani, de fazer o bem, de entender que é difícil, porém a gente desiste de desistir. Eu amei essa frase, Dani. Que bom. Eu digo assim, Maria, a gente passou por uma revolução industrial, né? A gente passou por uma revolução tecnológica, e eu acho que a gente tem que viver e precisa estar vivendo uma revolução de pessoas, né? Então, assim, a gente é um momento muito de revolução espiritual, né? Intelectual, mental, e é só isso que vai fazer a gente... E eu não desisto, assim, disso. Eu acredito também, eu tenho tanta esperança que as coisas vão melhorar, que as pessoas vão mudar, que... Sabe assim, eu tenho tanto... certeza, até às vezes eu penso, Daniela, você é muito besta de acreditar nas pessoas. Gente, eu sempre acredito, né? Eu sempre acredito no bem, no bom, sabe assim, eu sempre acredito que dá pra fazer o bem, né? Aí vamos voltar, que a gente tava só na fofoca agora. E aí, a última coisa era sobre esse empreendedorismo verde, né? Eu acho que tem um pessoal que tá assistindo aí, que é de empresas e tal.
E eu queria muito que você falasse isso. Eu vejo muito empresas atuando de uma forma responsável e outras sem entender ainda o seu papel frente o seu negócio. Hoje você falou, acho que ontem e hoje, sobre a Omo, né? Você discutiu aí bastante sobre os produtos, que não é porque a empresa tem um produto, né? Uma marca, porque eu lembro, Maria, no meu mestrado, que eu estudei comportamento e consumo saudável, a gente discutia muito o consumo verde, né? E aí o meu orientador fazia, não sei se ele está aqui, gente. E aí o professor ali fazia bem assim: mas o que leva uma pessoa a consumir um produto verde? Só a sobrevivência? Só a preservação? Ninguém vai fazer isso por isso, gente, por que não? Né? Então, assim, claro que sim, tem que ser por isso. Se não for por isso, vai ser por o quê? Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa do empreendedorismo verde. Todo mundo fala que pandemia ou guerra ou alguma revolução veio acelerar um processo natural da humanidade. Já veio há uns 5 anos para cá um padrão de comportamento do consumidor já veio mudando. E eu acredito que a pandemia acelerou essa mudança de comportamento. As pessoas estão entendendo que é preciso repensar os hábitos, é preciso repensar o nosso padrão de produção e consumo. E as marcas já se tocaram com isso, principalmente na pandemia. Então, eu acho que a principal mensagem que as marcas, seja um serviço ou seja um produto, tem que ter, é assim: qual é o meu posicionamento nessa era do consumo consciente? Como que eu estou me comunicando com os meus clientes? Será que eu estou me comunicando de forma transparente? De forma, quem que faz as minhas roupas? Quem que fez esse produto? Será que eu estou colocando lá, tipo, eu vendo qualquer coisa, eu vendo produtos de organização no lar. Eu coloco da onde que vem, eu coloco quanto tempo que dura esse produto. Eu estou preocupada em ter produtos bons, de qualidade. Ou eu só estou pensando mesmo no valor econômico. Eu acho que as marcas estão começando a dar uma mudada nesse padrão de produção, assim, sabe? De posicionamento, Dani. Porque as pessoas estão preocupadas agora da onde que vem. Principalmente isso que eu falei para vocês, eu acho que tem uma tendência a nós valorizarmos os produtos feitos no Brasil, valorizar produtos feitos nas regiões, valorizar que o artesanato é bonito sim, que a gente tem que ter dentro de casa, que a gente tem que ter produtos que são locais, valorizar a nossa cultura. Poxa, os europeus fazem isso também, o americano faz isso também. Eles têm orgulho de pôr a camiseta deles, eles têm orgulho, pode ter o defeito que for. Então, as marcas têm que se posicionar perante isso. Agora, o que acontece? O caso da Omo. Ela está visando a economia, gente. As grandes indústrias e grandes empresas, eles querem ganhar dinheiro. Eles têm duas situações. Eles têm que atender normas e obrigações legais na área ambiental. Isso é uma coisa. E não são gentis, não. Não é gentileza, não. Não é gentileza. Eles têm que atender porque é uma obrigação legal para funcionar. É licença de operação. Eles têm que ter para funcionar. E eles têm que ter também, agora, eles estão começando a colocar no mercado uma linha, uma esteira de produto sustentável da área deles. Então, a Omo, ela tem a Omo normal para não mexer na economia e ela lançou uma embalagem retornável, ela lançou uma embalagem que é sustentável, né? E aí, ou um produto que é menos agressivo ao meio ambiente, ela está tentando movimentar. Aí as pessoas têm costume de falar, isso é greenwashing. Eles estão enganando o consumidor, porque eles não estão preocupados com a questão ambiental. Sinceramente, a gente não pode ser ingênuo de achar que eles estão preocupados só com a questão ambiental. Nunca vai acontecer isso, gente. Eles têm que se preocupar com a questão da sustentabilidade. É o econômico atrelado ao ambiental e social. Perfeito. E se eles colocam uma linha no mercado e nós, consumidores, não incentivarmos isso e não apoiarmos, eles vão tirar. Porque as pessoas falam assim, as indústrias e as empresas é um absurdo. Falei, gente, ninguém tem noção. E aí é uma coisa que o brasileiro tem que aprender, o poder que nós, consumidores, temos. Eu acho que a gente não aprendeu ainda a exercer esse poder de consumidor. Se você para de consumir um produto, ou se você manda e-mail enchendo o saco. Eu aqui no mercado, no Mufato, eu encho o saco. Quando não tinha escova sustentável, e não tem cotonete, agora tem um cotonete de papel. Eu mando e-mail toda semana, falando, gostaria de saber por que vocês não têm um cotonete de papel. Vocês conhecem essa marca aqui do cotonete de papel? A gente desiste, né, Dani? Acho que a gente não luta pela questão, sabe? O consumidor.
Uma vez eu estava numa palestra, num dos maiores eventos de inovação. Fui convidada por uma marca para fazer lá um bate-papo. E aí um CEO de uma empresa lá levantou a mão e fez uma pergunta para mim assim: Maria, é muito legal a sustentabilidade, não sei o quê, mas sinceramente, por que não muda? Onde que tá? Aonde está na mão de quem para mudar o cenário, para acelerar esse processo? Eu falei, tá na mão de duas pessoas. Eu falei, para mim são dois papéis fundamentais que existem para acelerar o processo de sustentabilidade, que é o investidor e é o consumidor. O investidor tem que mudar a consciência dele e pôr dinheiro em negócios que coloquem a sustentabilidade como pilar. Ou seja, ele tem que pôr dinheiro em lugares também que tem aí mulher no comando, que tem também uma transição aí de cultura, porque também tem a sustentabilidade também promove a questão social, que tem que ter uma diversidade, tem que ter negro, tem que ter todos os tipos de cultura numa sociedade, não dá para ser mais aquele padrão que existia antigamente. Então, os investidores têm que entender que eles têm que pôr dinheiro nisso. E está tendo esse movimento. Em Nova York, Dani, o fundo imobiliário, lá, fundo de investimento, eles têm um fundo que só coloca dinheiro em empresa que tem a sustentabilidade como pilar. Perfeito. O investidor é um player e o outro player é o consumidor. Se o consumidor parar de consumir de marcas que só agridem o meio ambiente, as marcas vão começar a falar, opa, tenho que me posicionar de maneira diferente. Que é o que está acontecendo agora. As marcas já estão repensando a maneira que estão se posicionando. Você vê Omo, você vê Colgate, você vê Posto Ipiranga se posicionando também. Você vê várias marcas que nunca tinham se posicionado de maneira sustentável começando a abordar esse tema. Então a gente está parando de ser modinha, né? Tá deixando de ser modinha, né? Isso. Aí, então, o pessoal também fala, eu sou daquelas pessoas assim, gente. O pessoal fala assim, o pessoal só tá fazendo isso porque é moda, na verdade eles nem estão querendo. Eu falei assim, não tem problema, vamos aproveitar, gente. É moda, ótimo, vamos usar isso a nosso favor, vamos deixar que tem agora é hora. Verde. A gente tem que incentivar para ter mais posicionamento de empresários olhando a sustentabilidade. E assim, sabe, Dani, tem 3 palavras para quem se interessa pela essa área de sustentabilidade que eu acho que é um grande avanço que a gente tem que fazer, que a gente não tem ainda, que tem uma demora, principalmente no Brasil. Quando a gente fala em produtos sustentáveis, a gente tem que sempre pensar que ele tem que ser fácil, acessível e atrativo. Eu sempre falo isso, porque, gente, tem que ser fácil, tem que estar nos mercados, tem que estar no lugar que é acessível você ter. E acessível no valor financeiro. Tem que gerar tanta demanda os produtos sustentáveis que eles vão ter que, o preço deles vão ter que ficar igual ou no mesmo nível que os outros produtos. E quando não tem isso, Dani, aí entra o papel do poder público. Que existem alguns processos que o produto sustentável custa mais do que o produto comum, o que não deveria ser. Aí tem que ter um subsídio verde por parte do governo de incentivar aquele produto a ficar com preço econômico no mesmo nível do que o outro produto de mercado. Senão não vai incentivar as pessoas a comprarem também. Então, realmente, se você pensar nessas 3 palavrinhas, assim, que é fácil, é acessível e atrativo, tem que ser bonito, gente. Não é porque é eco, não é porque é ambiental que é feio, não. Tem que ser mesmo atrativo, né? Perfeito, Maria, perfeito. Maria, vou salvar essa live depois e assistir quando eu estiver fazendo meu plano de governo, viu? Isso, exatamente. Exatamente. Então, Maria, a gente está se encaminhando aí para os minutos finais. Eu queria muito fechar, assim, com... Você deu 5 dicas no começo sobre hábitos ecos responsáveis, assim, individuais, né? Isso. As pessoas acompanharam aí, muita gente acompanhou, falou bastante. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui bem rapidinho. Charlane, vou subir um pouquinho aqui, bem rapidinho. Deixa eu ver. Charlane. Mas é só trocar a embalagem. Eu gosto de falar, eu li aqui, ó. Ela falou assim: o problema é que eu vejo que a sustentabilidade se perde o real sentido. É ótimo que grandes empresas façam e tal, mas a má comunicação acabou tornando sustentável como, é só trocar a embalagem. Mas aí é o que eu falo, assim, que as pessoas acham que é só a embalagem. Mas toda empresa, para funcionar, tem que ter licença de operação. Ela é obrigada a produzir uma série, gente. Mesmo aquela que você acha que é poluidora, até essa, ela tem que ter uma licença ambiental de operação. Então, existe a questão ambiental por dentro da empresa que as pessoas não vê. Por exemplo, a Natura.
Espero que dê tempo de eu falar. A Natura. Tá Nossa, uma empresa super sustentável, não sei o que. Não. Vocês sabiam que a maioria das práticas que a Natura anuncia é tudo obrigação legal? Que outras empresas também fazem, mas elas não divulgam. Mas não anunciam. Não anuncia. Então, assim, as pessoas, por exemplo, a Omo. A Omo, ela é totalmente ambientalmente correta na produção dela interna. Porque ela tem que ter parâmetro de efluente, ela tem que ter parâmetro do que ela joga no jusante, montante, ela tem que ter uma licença ambiental para operar. Tudo isso é avaliado. Ela tem limites de permissão para operar, que são limites aceitáveis na nossa legislação. Isso é uma coisa que as pessoas não veem. Outra coisa é mudar o produto final para que ele se torne mais sustentável. Por isso que eu falo que são duas coisas diferentes que as pessoas confundem e acham que por essa empresa não ter talvez esse produto final, ela não está sendo sustentável. Mas ela pode ter um produto final que polui e o processo dela ser limpo. É muito técnico, né, Dani? Entrei num assunto muito técnico. Mas é muito bacana você estar falando, Maria, que assim, a gente também não pode julgar. É um conhecimento aparentemente novo também para todos, né? Tanto para o consumidor quanto para o empresário, muitas vezes, né? Isso. Muitos empresários querem tornar suas empresas, né, responsáveis com o meio ambiente, sustentáveis, querem adotar práticas sustentáveis, mas isso também é muito novo. Pelo menos aqui em Natal é muito difícil você ver. E eu duvido que muitos empresários que saibam como fazer isso não queiram fazer. Não é? Ao contrário, a gente quer ver muitas pessoas querendo fazer isso, mas outras não sabem. Assim como eu, que ainda sou consumidora iniciante no modo eco, como é que eu posso falar isso? Mas eu também não sei ainda como é que eu vou buscar um sabão que tem uma prática responsável. Eu vou lá e olho lá o que é que tá verdinho, que diz que é reciclável e tal, e estamos aí fazendo a nossa parte. Né? Mas isso pelo menos é um começo. Esse, pelo menos é o primeiro passo, né? Então, e eu acho, Dani, que a comunicação é muito importante. Igual você brincou no plano de governo, super me chama quando você quiser, que vai ser um prazer. Porque eu acredito que a comunicação, assim, chamar essas indústrias, chamar esses empresários e colocar na mesa, ó, a gente quer te ajudar. A gente não está aqui para atrapalhar o teu negócio, a gente quer ajudar você a ganhar dinheiro e também se posicionar de forma correta na questão ambiental. Porque, gente, quem gera emprego, vamos olhando agora a questão da sociedade. Quem gera emprego são eles. É muito importante para a sociedade esses empregos. Né? Então, também a gente tem que ter esse equilíbrio. É muito difícil a linha tênue aqui da sustentabilidade, né, Dani? É interessante isso, Maria, que um dia desse estava conversando comigo a mim, falando dessa coisa da economia colaborativa, né? Que acho que Giovanni falou aqui, e eu falei, a gente não pode mais trabalhar no modelo do ganha-perde, tem que ser do ganha-ganha. Ela disse, não, agora tem que ser o ganha-ganha-ganha, né? O empresário ganha, você ganha como consumidor e o planeta ganha enquanto processo, né? Então, eu achei isso lindíssimo, porque assim, a gente tem que pensar em tudo isso, para que a gente possa, nesse ciclo completo, né? Então, do social, do econômico e do responsável, né? Do ambiental. Né? Então, Maria, vamos fechar, assim, porque tá todo mundo olhando aqui para mim, quem está aqui comigo, para dizer, olha, ela tem que dizer 5 dicas power, né? Para a gente fazer um fechamento amanhã, né? Com um post bem bacana para quem não assistiu a live. Eu queria que você me dissesse assim, você falou lá no começo de apanhar o lixo, com certeza, né? Isso. A gente falou sobre o plugin, falou sobre usar bicicleta, falou sobre... A gente fez um post esses dias aqui, foi em um projeto que eu conheci, do Walk to School, né? Que é aí deixar a criança na escola caminhando, segurando na mão, e os laços afetivos se aproximando e tal. Né? A gente falou sobre a garrafinha de água para levar. Então, eu queria que você me desse mais 5 dicas, né? Para fechar aqui, maravilhosas. Vamos lá. Primeira dica, então, agora é consuma de produtores locais e consuma do Brasil. Saiba ótimo. Isso é muito importante. Consuma produtos que são feitos no Brasil. A segunda dica, então, produtos locais e feitos no Brasil. A segunda dica, tire a carne uma vez na semana. Incentive realmente o uso de a alimentação, né, mais natural, vegetal. Tem tanta possibilidade, gente. Um dia na semana só, eu tenho certeza que você vai ter um mundo de possibilidades. Tirar a carne um dia na semana, porque é uma indústria que polui muito e tem muito impacto na questão ambiental. Então, é importante essa dica. A terceira dica, deixe o carro um dia em casa. Um dia da semana, vocês têm que deixar o carro em casa e vocês vão ou de carona, ou de transporte coletivo, ou de bicicleta, ou a pé. Eu acho que essa dica é fundamental. A quarta dica, evite descartáveis. Tente ao máximo possível evitar itens que você usa uma vez só.
sabe? Tenta realmente ter coisa retornável, tenta evitar sachêzinho, tenta evitar colherzinhas de plástico, tenta evitar essas coisas que realmente você acaba usando uma vez e ficando uma eternidade no meio ambiente. E a última, gente, resgate o seu papel de cidadão. Contribua com a tua cidade. Não se pergunte o que a cidade faz por você. Se pergunte o que você pode fazer para a sua cidade. Gente, eu amo essa mulher. Continue, desculpa, que eu não me segurei. Eu acho que é isso. Você pegou aí, que eu acho que é isso. Eu acho que essa frase é que eu sempre termino minhas palestras de Smart Cities falando essa frase. Maravilha. Nunca se pergunte o que a sua cidade faz por você, e sim o que você pode contribuir para a sua cidade se tornar realmente um papel melhor, fazer um papel... Sabe o que eu falo, Dani? Assim, se eu fosse de Natal, eu ia falar, Natal vai ser a melhor cidade do Brasil. Como eu sou de Londrina, eu falo, Londrina é a melhor cidade do Brasil. Como que eu posso contribuir para isso, entendeu? Então, acho que isso que é o papel importante. Gente, vai acabar nossa live. Eu conversaria mais horas com elas. Um beijo, Maria. Adorei que esse ano passou e a gente pôde se reencontrar hoje. Então, vamos fazer de Londrina e Natal as melhores cidades para se viver no nosso país. Tá bom? Vamos, com certeza. Gente, muito obrigado para quem acompanhou também. Foi uma honra conversar com vocês sobre esse momento. Que vocês sejam aquele 1% que a gente conversou aqui no começo, tá bom? Maria, se quiser acabar. Não, é isso. Eu agradecer o pessoal de Natal. O ano que vem eu vou para aí, Dani. Ai, e assim, vou fazer campanha à distância. Eu quero muito ver você na política, não só como vereadora. Eu quero que você comece como vereadora e que você vá crescendo cada vez mais, hein, Dani? Já tô aqui. Eita, já pensou? Um beijo. Muito obrigada para todo mundo, tá? Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Até o ano que vem, presencialmente aí. Até o ano que vem. Já vou reservar o tal. Obrigada, Dani. Beijo. Um beijão.